Pós-verdade. A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Matthew Giancona. O autor é jornalista britânico, escritor e editor. Já trabalhou nos principais jornais da Inglaterra e desfruta de grande prestígio entre seus pares. Vale salientar, no entanto, que o autor possui um pressuroso desapreço à direita política, a Donald Trump e à agenda conservadora, por assim dizer. Todavia, apesar do contorcionismo do autor para culpar o presidente americano por todos os males que aqui ele denomina de pós-verdade, ao tempo que inocenta tudo antes ou depois de Donald Trump, é possível mesmo assim absorver alguma compreensão do fenômeno, da pós-verdade e da afamada fake news. Ao longo do livro, portanto, há de surgir muitos pontos em que, na análise, eu confronte algumas dessas proposições apresentadas pelo autor, visto que, como jornalista, ele tende a ser parcial quanto à mídia tradicional. E, basicamente, o efeito pós-verdade fake news que ele aponta nesta obra, segundo ele, é promovido pelas mídias alternativas e digitais, ao passo que a mídia chamada profissional divulgam e promovem apenas a verdade. E é com base nesse tipo de premissa que autoridades jurídicas no Brasil, para não citar outros lugares, criaram um sistema de perseguição ilegal a apoiadores do governo brasileiro em 2020. O chamado de Inquérito do Fim do Mundo, onde o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, determinou prisão e apreensão de bens de conservadores e youtubers, sob o pretexto de disseminarem fake news, embora a legislação do país ainda não tipificasse fake news como crime. Mesmo porque, a grosso modo, o que tais apoiadores do governo fizeram foi divulgar memes zoando então ministro. A pós-verdade, no dizer do autor, é um fenômeno sociológico pautado no estado de coisas, palavras, ações, narrativas, que criam uma versão inverossímil para um fato ou acontecimento, mas, como agravante, tem a característica de priorizar as emoções das pessoas e arbitrar sobre suas vidas. E como eu disse sobre a defesa que faz o autor dos órgãos tradicionais de mídia, ele vai dizer que na base do fenômeno da pós-verdade está o colapso da confiança nas instituições tradicionais, ou seja, para Giancona, quando a sociedade perde a confiança na mídia, por exemplo, mas também poderia ser algum órgão da administração pública, como o Congresso, Suprema Corte, etc., abre-se uma lacuna para as inverdades e as fake news serem tão disseminadas. Já eu sou da opinião que a perda da confiança nas instituições se dá devido às próprias instituições que não inspiram qualquer confiança. É delas que mais vêm os artifícios para manipular e alienar as pessoas, principalmente quando se trata da mídia. Veja, por exemplo, em 8 de agosto de 2020, no Jornal da Jovem Pan, em que uma reportagem trouxe o caso e depoimento em que um homem disse que, antes da pandemia do vírus chinês, ele saía para trabalhar e não beijava a esposa e o filho. E agora, por causa da quarentena, aprendeu a beijar a esposa e o filho antes de ir trabalhar. Mas o que é isso senão desserviço para mostrar que a quarentena teve seus efeitos positivos? Mas o que então deveríamos fazer? Agradecer ao ditador chinês pelo vírus? Ou à OMS? Ou a Dória? Ou a Bruno Covas por terem trancafiado a população em casa? O rapaz da reportagem é um idiota útil, sem dúvida, que falou o que o jornal queria ouvir. E o jornal só tentou condicionar os ouvintes à crença de que a quarentena uniu as famílias, quando na verdade o que fez foi provocar desemprego e fome. Por outro lado, uma pessoa que precisa de uma epidemia de vírus para saber ser gentil e amoroso com sua própria família, essa pessoa não passa de um débil mental. Mas o sentido aqui é evidenciar que sim, as instituições por si próprias se fazem perder o crédito. Para Giancona, o ano de 2016 foi o que lançou o efeito pós-verdade sobre o mundo. E como ele é crítico empedernido do governo Trump, ele vai acusar o presidente americano de ser não criador, mas o resultado e manifestação do fenômeno pós-verdade. Nesse compasso ele vai dizer que o jogo político desde então não é mais uma disputa de ideias, mas um palco para a irracionalidade e emoções. E para contextualizar suas alegações contra o presidente Trump, ele vai citar o que diz um suspeito site de notícias e agência de verificação de fatos, a PolitiFact, que inclusive lidera o movimento internacional contra a disseminação de fake news e de crime de ódio pelas redes sociais, a qual afirma que 69% do que Trump diz são mentiras. Curiosamente, a PolitiFact pertence a Poynter, um grupo de mídia financiado por nada mais nada menos que alguns dos principais globalistas da atualidade, Facebook, Google News, Fundação MacArthur, Open Society
e a Silicon Valley Foundation. Em diversos momentos do livro também o autor deixa claro seu apreço pelo movimento iluminista do século XVIII e lamenta não ter havido algo similar no Brasil. Pois, segundo o mesmo, a ciência e a razão são os pilares que podem salvar a humanidade e levá-la para a verdade em vez de para a pós-verdade, como se vê agora na concepção do autor. Mas voltando à questão da pós-verdade, ainda em 2016, o dicionário Oxford definiu esse termo como circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. E para não restar dúvida da destacada antipatia do autor a Donald Trump, ele chega a dizer na página 26 que o presidente americano é um sociopata político. E até a página 32, Giancona discorre sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, que à época estava em debate em toda a Europa. E no dizer do autor, toda a campanha de saída da Grã-Bretanha do acordo foi uma empreitada do início ao fim do fenômeno pós-verdade. Para ele, a campanha criava fake news e mentiras propositais com as quais seduziam emocionalmente o público. O que Giancona não leva em conta é que talvez o povo britânico aderiu ao movimento do Brexit porque estavam cansados dos desmandos de uma elite bilionária e globalista que arrogavam o direito de mandar e desmandar no mundo. Seja como for, o autor define pós-verdade não como uma mentira, ou mesmo uma mentira política. Para Giancona, pós-verdade está ligado não à mentira que é contada, mas em como o público responde a isso. Que segue, por sua vez, o seguinte passo a passo. Primeiro, a indignação. Segundo, a indiferença. Em terceiro, a conivência. E para exemplificar isso, o autor acusa Donald Trump de usar o efeito pós-verdade para vencer as eleições, e a culpa por usar mentiras para capturar a sensibilidade do povo americano. E ao citar Michael Moore, um autor de um documentário sobre isso, Giancona vai dizer que os americanos só caíram no engodo de Trump porque estavam especialmente fragilizados. Sem emprego, perdendo a casa hipotecada, vai dizer ele, à beira de um divórcio e o carro em recuperação judicial. Para Giancona e Michael Moore, os americanos tinham perdido tudo, menos seu direito de votar. E para eles esse direito de votar seria então usado para enviar um foda-se ao sistema político, elegendo alguém de fora da política para constranger o sistema. A pós-verdade, portanto, trabalha as ansiedades e esperanças do público, por meio de narrativas sentimentais e uso de uma linguagem simbólica. E para não perder o costume ao considerar todas essas coisas, Giancona remete à direita norte-americana todo o ônus de terem cometido todas as pós-verdades e fake news do mundo. Mas se tem algo que parece fazer sentido na abordagem do autor, é que a adesão das pessoas às narrativas, sobretudo políticas, quando sabidamente falsas, é que a necessidade emocional se sobrepuja, na visão do autor, à própria adesão à verdade. A pós-verdade, vai dizer ele, é a mentira usada num contexto terapêutico, para moldar a experiência de vida das pessoas. E até a página 60, Matthew Giancona vai discorrer sobre a corrosão da confiança nas instituições ou pesquisadores como forma de fundamentar a pós-verdade. E como não podia deixar de ser, Giancona condena os defensores britânicos do Brexit, a direita americana, Donald Trump, e o movimento conservador, acusando-os de serem anti-ciência e por criticarem os especialistas em qualquer que seja o assunto. E outra vez me pego pensando se a culpa desse desprestígio das instituições e das análises dos chamados especialistas e dos que as criticam ou dos próprios especialistas de instituições. Ou seja, esse desprestígio das instituições e dos próprios especialistas não seria dos próprios especialistas e instituições que se fazem perder o crédito? Me ocorre de lembrar que as pesquisas da eleição americana e no Brasil, por exemplo, deram como certa a derrota de Donald Trump e Bolsonaro. E também, no caso da epidemia do vírus chinês em 2020, especialistas como o senhor Átila Lamarino, enlecado pela mídia na época, previu 1 milhão de mortos só aqui no Brasil, o que veio a se provar uma análise estapafúrdia e equivocada.
E também a questão do isolamento social e lockdown, em que especialistas falavam em nome da ciência e orientavam decretos municipais e estaduais para que se fechassem tudo. Como resultado, a quarentena produziu falência econômica e milhares de desempregados. Há números, inclusive, que estimam entre 7 e 9 milhões de novos desempregados, além dos quase 13 milhões que já haviam antes da pandemia. Como se vê, as instituições e os especialistas que falam por meio das instituições não estão longe de também produzirem pós-verdade e fake news. E isso é o que gera, a meu ver, a perda de confiança das pessoas nessas organizações, nessas instituições e nestes especialistas, porta-vozes da ciência. E ao tratar sobre os amigos da pós-verdade, a partir da página 61, Giancona destaca como característica básica dos que promovem pós-verdade a crença em teorias conspiracionistas. E vou citar como exemplo a difusão, anos atrás, de que Barack Obama teria nascido no Quênia e não no Havaí. O autor só esqueceu de comentar que a questão do local de nascimento de Obama foi uma cortina de fumaça criada pela própria militância democrata. A partir de quando surgiu suspeitas baseadas na análise de documentos do então presidente Barack Obama, de que sua certidão de nascimento era falsa, não se havia uma menção de onde ele teria nascido, mas de que seu registro era falsificado. Ele bem poderia ter nascido em outra parte qualquer dos Estados Unidos ou ter sua data de nascimento, filiação ou qualquer outra informação adulterada, sem que fosse necessariamente o local de nascimento o Quênia. Isso foi feito, no entanto, para desviar a atenção ao fato real apontado, criando uma ficção para ridicularizar o debate. E como tudo nesse livro é usado para recriminar direito, conservadorismo e o presidente Donald Trump, Giancona acusa os republicanos, numa proporção de 75% contra 56% dos democratas, de acreditarem e fomentarem teorias conspiracionistas. Mas quanto a isso, recomendo a obra A Verdadeira História do Clube Bilderberg, de Daniel Stanley, para esclarecimento daquilo que muito a mídia reputa de teoria da conspiração, mas que muito disso foi antecipadamente planejado e discutido em várias ocasiões pela elite financeira global. Isso está no livro de Daniel Stanley, a qual eu recomendo. E na página 65, Giancona irá produzir uma de suas mais infelizes colocações, ao dizer que a crença religiosa está na esteira da desinformação e de um movimento anti-ciência. Outra vez, vale lembrar ao senhor Giancona que a igreja, ou a religião, como ele denomina, fora responsável por grandes, se não as maiores contribuições científicas para a humanidade. E não passa de um clichê preconceituoso querer dizer que a religião é contra a ciência. Na obra de Thomas Woods Jr., a qual eu recomendo, chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, ele menciona e elenca diversas dessas realizações, mostrando como a igreja ou a religião cristã sempre promulgou o progresso científico e do pensamento técnico. Uma amostra disso foi que a geologia, por exemplo, teve como pai o padre Nicholas Steno, a egiptologia, o padre Antonazzi Schleicher. A teoria atômica, outro exemplo, a teoria atômica moderna, foi desenvolvida pelo padre Robert Boskowitz. E 35 crateras lunares, para se ter ideia, foram nomeadas também por cientistas jesuítas. O monge franciscano Roger Bacon foi o precursor do método científico moderno. Estudou a ótica, a refração e fez diversas invenções mecânicas, como a máquina de vapor, navios mecânicos, carruagens e até a câmera para observação dos eclipses. Também a geometria, aritmética e astronomia foram profundamente aperfeiçoadas pelo bispo Robert Grosseteste. E assim por diante. Foi graças à religião cristã, então, que a ciência foi disseminada e desenvolvida, e não o contrário. Mas no capítulo seguinte, no entanto, Giancona se redime e faz uma relevante abordagem sobre a origem da pós-verdade. E vai apontar o pós-modernismo e seus idealizadores, como Foucault, Derrida e outros, como principais difusores do pensamento pós-moderno. E, portanto, o seu desdobramento ideológico, que foi a pós-verdade. Segundo Giancona, estes filósofos pós-modernistas entenderam a linguagem e a cultura como construções sociais, ou construtos sociais, como eles citam nas suas obras, fenômenos políticos, em vez de ideais filosóficos. Vai dizer Matthew Giancona, e se tudo era uma construção social, de acordo estes pensadores pós-modernos, quem então poderia dizer o que é e o que não era falso? Para Giancona, essa visão da realidade subverteu a própria noção de verdade,
pois ela foi então relativizada e se criou no espaço social o conceito de metanarrativa, uma ideia ou processo de produção de informação, onde a informação em si é esvaziada de significado. A mensagem e seu conteúdo são separados de modo a cada um exercer uma finalidade distinta a cada público. A uns provocará um sentimento ideológico, a outros um engajamento político, a outros pode provocar medo, desespero ou qualquer outro estado emocional adequado ao interesse daqueles que fizeram determinar aquilo daquele jeito ou fizeram difundir aqueles sentimentos. O pós-modernismo, vai dizer o autor, tornou-se um estado de ânimo, um cinismo elegante, uma ferrugem sobre o metal da verdade. Em palavras mais simples, isso quer dizer que o poder das ideias vai para além das evidências ou fatos. Como diz o próprio autor, é o apagamento da realidade objetiva pela substituição desta pelo senso comum, em prol, é claro, de uma necessidade social, seja jurídica, política ou científica. Uma comparação que Djacona também faz é de que a pós-verdade se depreende do que George Orwell chamou de duplo pensar na obra 1984. O poder de manter duas crenças contraditórias na mente de uma mesma pessoa e aceitar as duas como verdades simultaneamente, embora possam até ser opostas uma à outra. E é por isso que o autor vai concluir na página 98 dizendo que a pós-verdade alimenta a alienação. E no último capítulo, então, do livro, Djacona vai discorrer sobre as estratégias para derrotar a pós-verdade. E sua reflexão é de que os valores que sustentam a sociedade, como os valores da verdade, honestidade, responsabilização, para serem mantidos dependem da manutenção consciente e proposital dessa mesma sociedade. Ele então diz que, para a pós-verdade ser vencida, é preciso a ação deliberada das pessoas atingidas por ela. Segundo Djacona, isso significa identificar e adotar medidas práticas que vão defender a verdade e assegurar sua centralidade em um contexto social e tecnológico radicalmente transformado. E destaca que a expressão tecnológico, isso não é por acaso. Matthieu Djacona inseriu esse termo nessa discussão. Para o autor, a tecnologia é a principal ferramenta para combater a pós-verdade. Na prática, isso significa criar, fomentar e implementar o controle digital das opiniões. É a polícia do pensamento da obra de Orwell, só que nestes tempos agindo por meio de algoritmos digitais, programados por engenharia da computação para fiscalizar e neutralizar determinadas ideias e opiniões que circulam pela internet. Djacona concede um vislumbre do que já estamos em ritmo de implementação, o encarceramento psicológico e controle social através das mídias digitais. Na China, para citar um exemplo, em atuais anos 2020, o governo ditatorial busca dominar a população por meio de uma ditadura digital totalitária. Isso por meio do inocentemente denominado sistema de pontos chinês, em que a população precisa obter determinados quantidades de pontos sociais para conseguir benefícios básicos, como comprar e vender, por exemplo. É um protótipo da marca da besta do Apocalipse de João. Essa cartela digital, por assim dizer, marca o grau de politicamente correto de cada cidadão. E à medida que ele atende certos tipos de posturas, fala e crê em determinadas coisas, e sobretudo se coloca como apoiador do ditador que governa a China, esse cidadão recebe então mais pontos. E isso significa na prática comer, beber, estudar e trabalhar em território chinês. Para proteger a verdade, o modelo chinês é previsto para ser incorporado em todo o mundo. E autores como Djacona é entusiasta de medidas tecnológicas que filtrem, chequem e avaliem tudo que ouvimos, falamos, lemos ou postamos nas redes sociais. E o argumento é, por incrível que pareça, a própria manifestação da pós-verdade. Ou seja, um tipo de argumento apelativo à emoção. É dito que as crianças são mais vulneráveis às informações falsas que circulam na rede. Por isso precisam ser protegidas da fake news e das pós-verdades ditas, escritas e postadas em toda a internet. Essa colocação, no entanto, se você bem observar, justifica a censura digital, o rastreio de contas e a exclusão de perfis por toda a internet. E esse modelo de pensamento é o que pauta iniciativas como as impetradas dentro do STF por diversos ministros aqui no Brasil, no já dito Inquérito do Fim do Mundo, em que uma indescritível e ilegal censura foi disseminada
pelo ministro, sobretudo, Alexandre de Moraes, contra os apoiadores do então presidente da República, Jair Bolsonaro. E também a censura contra conservadores cristãos. Algo que também está em plena efetivação pelo poder jurídico, não apenas no Brasil, mas em diversos países do mundo. E na página 103, então, Diacona chega a dizer que Google e Facebook são guardiões da informação e devem, portanto, controlar o que é dito e postado na internet. Emissoras como a BBC, então, estão atuando ao lado da plataforma Facebook e assim declararam, no que chamam de teste de realidade, para checar informações na internet que julguem falsas e, com isso, retirá-las da internet. Ou seja, é o Facebook, Instagram e BBC quem editam agora a verdade, quem determina o que é e o que não é a verdade, e quem pode ou não dizer o que eu ou você podemos ou não expressar nas mídias digitais. E por último, eles é quem decidem o que pode circular ou não na internet. Fica claro mais do que nunca que, na batalha para vencer a pós-verdade, eles vão criando artifícios para controlar tudo. Tudo que vem antes até mesmo de alguma coisa ser dita, seja ela verdade ou mentira. Ou seja, eles querem controlar e determinar o que pensamos e o que sentimos. A alegação, portanto, de que a verdade precisa e deve ser defendida acaba por ser uma estratégia para impedir as pessoas de pensar, de sentir e de expressar por si mesmas. E ao fazer a leitura desta obra, não se engane o leitor que se trata de uma investigação imparcial ou de uma denúncia do que é a pós-verdade. Se trata, a meu ver, de uma incitação militante contra os valores da fé cristã, do conservadorismo e da liberdade de expressão. E eu encerro, portanto, esta análise citando as palavras de Václav Havel, ditas pelo próprio Diacona, embora endereçado a outro sentido, é claro. Há vezes em que devemos mergulhar até o fundo de nossa miséria para entender a verdade. E eu considero que a abordagem de Diacona aqui neste livro é o retrato dessa miséria intelectual e moral. E é dela que precisamos nos erguer e nos libertar. E assim encerra a análise da obra Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, de Matthew